vezes aqui, vim em 2019. São Paulo não se deu bem na pré-Libertadores, perdeu para o Tadieres por 2-0. E hoje à noite, em meio a esse feriado, no estádio Mário Kempis, que tem capacidade para 57 mil pessoas, foi inaugurado em 76 para a Copa de 78. Foi reformulado em 2011. Aqui jogam, além do Tadieres, o Belgrano, que está na primeira divisão, o Instituto Córdoba, que tem seu estádio, mas joga lá também na primeira, e o Racing de Córdoba. São os 4 times da cidade, o Racing está numa divisão abaixo. Então hoje a gente vai ter uma presença de público muito legal. O Tadieres está numa campanha ruim, embora tenha ganho a Supercopa Continental contra o River nos pênaltis, foi eliminado da Copa da Argentina por um time de uma divisão abaixo, o Deportivo Armênio, e no Campeonato Argentino, em 11 partidas tem só uma vitória na temporada. Mesmo assim, o uruguaio Medina está bastante confiante que o time vai conseguir largar com uma vitória, até porque carrega aí um retrospecto bem favorável contra o São Paulo. O Tadieres em 6 partidas tem 2 vitórias, 1 derrota e 3 empates, jogaram no ano passado também nesta fase de grupos. E o São Paulo, que chegou ontem por volta das 8h30, vai ter mudanças na equipe. Aquela impressão deixada contra o Sport no final de semana, aquela escalação que ninguém entendeu direito no primeiro tempo, com 3 zagueiros e 3 volantes, será desmanchada. Muito porque o Oscar volta, não está 100%, mas treinou segunda e terça e volta na vaga do Marcos Antônio. Muito porque provavelmente um zagueiro vai sair, o Sabino, para a entrada de mais um atacante, o Ferreirinha ou o Lucas Ferreira, tá mais pro Ferreirinha. E muito porque ele vai trocar os 2 alas. O Wendel, além de não ter jogado bem, tomou uma paulistinha, treinou pouco, deve ser substituído pelo ex-jogador do Tadieres, o Enzo Dias, e na direita o Cédric Soares, com toda a sua experiência, deve entrar na vaga do Igor Vinícius, que não foi bem no final de semana. São Paulo precisa ganhar pro bem do Zubeldia na semana, tá bastante pressionado. A gente ouviu o Zubeldia numa entrevista exclusiva aos canais ESPN, ele falou um pouquinho sobre o Tadieres, o investimento, como o adversário cresceu nos últimos anos, e o brasileiro Rick, que até fez gol no final de semana no clássico contra o Belgrano, também conversou com a ESPN. Vamos acompanhar os 2 personagens da partida desta noite, Abel. Talleres tiene un modelo de juego muy importante, ya hace años, por eso los entrenadores suelen tener buenos resultados allá. Libertad tiene inversión, jugadores de mucha experiencia, calidad, y Alianza es un equipo el más popular de Peru. Para mim vai ser muito bom, vai ser um privilégio estrear contra o São Paulo, é um time brasileiro, eu já conheço mais ou menos como é que é, e aqui também vai estar um caldeirãozão, né? E vamos para cima, vamos fazer o que a gente vem fazendo nos últimos jogos, não fugir da nossa característica de jogo. E eu creio que vai ser um jogo muito bom aqui, um jogo espetacular. Muito bem, para deixar com vocês, e fico aqui à disposição, Abel, o Lucas Moura é o grande desfalque do São Paulo, e eu já vou adiantar para vocês. Não joga domingo contra o Galo, não joga quinta-feira que vem contra o Aliança Lima e não joga no outro final de semana contra o Cruzeiro. Serão pelo menos mais 4 partidas. Caramba. E talvez na Semana Santa, no jogo de meio de semana contra o Botafogo, seja um jogo para a gente visualizar, pensar na volta do Lucas. Ou então só contra o Santos no final de semana, também da Semana Santa, no Clássico Paulista do Campeonato Brasileiro. Tudo isso devido ao joelho ter batido no campo do Allianz Parque. O jogador perdeu várias partidas e vai perder mais algumas ainda na sequência, Abel. Olha, uma pena, né? Uma pena para o São Paulo e para quem gosta de bom futebol, porque o Lucas, um grande jogador, importantíssimo. Mais uma ocorrência de jogadores do São Paulo no campo do Allianz, né? Ele que já não gosta e já falou contra o gramado sintético, acho que agora ele gosta menos ainda. Conhecedor do próprio corpo, né? O jogador tem esse conhecimento. É o Rick, que apareceu ali na tela, que joga no Tadieres, base Grêmio e Ceará. Boa, Mari. Ceará em 2021, dá uma rodadinha e vai pro Tadieres. É chato, né? Andou no Ludogorets. É um jogador que foi muito elogiado no empate no final de semana contra o Belgrano, que é o grande clássico da cidade, né? Posição de joga? É atacante. Atacante? É ponta, né? Você falou que ele... Desculpe, Eugênio. Desculpe, rapidinho. Você falou que ele jogou na base do Grêmio e no profissional no Ceará. Base do Grêmio, base do Ceará e profissional do Ceará. Continue, Eugênio, desculpe. Isso. Então, ele foi muito elogiado. Ele não é um titular absoluto da equipe, mas fez o gol e foi um diferencial técnico nesse último jogo, o empate. Era um jogo que tinha tudo para o Cacique Medina cair. A cama estava prontinha para ele ser demitido, jogando um clássico local fora de casa, no campo. O jogo foi no campo do Belgrano.
E ele conseguiu um empate, então esse empate garante mais um pouquinho de sobrevivência. Então o jogo de hoje vai dizer um pouco mais se ele vai se manter lá na Argentina os caras fazem igual aqui? Exatamente igual. Se ganhar, serve e continua. Se não ganhar, não serve mais. A campanha do Tadjeres, o Edu já destacou, é ruim. Foi eliminado da Copa Argentina por um time da terceira divisão, nos pênaltis, mas foi. Agora, a única coisa boa que tem esse ano do Tadjeres é que eles ganharam... A Argentina tem uns torneios que eles inventam assim, não? Copa não sei das quantas. Supercopa Internacional da Argentina. E foi disputada fora, né? No Paraguai. Então, porque essa Copa eles inventaram para ganhar o dinheiro lá do pessoal lá em Dubai. Acho que era Dubai ou em Doha, lá no mundo do petróleo. E aí fizeram lá 1, 2 edições e depois os caras não quiseram mais investir. E essa Copa era para ter sido no ano passado. Ela era referente às campanhas de 2023, mas não aconteceu em 2024. Aí você bota em Assunção e joga. E aí o Tadjeres conquistou o primeiro título dele, assim, a primeira taça dele, desse nível, embora seja um torneio inventado, ganhando nos pênaltis do River Plate, depois de 120 minutos de 0-0. Até agora é a única comemoração que tem o Tadjeres na temporada. Vamos ver a provável escalação do São Paulo, para depois a gente devolver para o Edu Afonso, porque essa escalação que a gente traz aqui do provável tricolor, com a apuração do Edu Afonso. É o tricolor de tanta gente, viu, professor Celso? De Pedro Rocha, de Silas Miller e Pita no time maravilhoso comandado por Cilinho, que teve Márcio Araújo com Falcão no banco, por exemplo. É o tricolor de tanta gente. Careca. Nossa. Luiz Ubeldia, com Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino, ou Ferreira. Se entrar o Ferreira, não são 3 zagueiros, né? Já muda o esquema. Exatamente, é o Ferreirinha. Cédric Soares, Alisson, Luiz Gustavo e Enzo Dias. O Dias está em casa, né? Como lembrou o Edu Afonso. Muito bem lembrado. Marcos Antônio pode entrar, ou o Oscar voltando. Ou Oscar, segundo o Zubeldia. O Zubeldia fala Oscar. Eu me lembrei daquele técnico colombiano que colocava canetinha aqui, que foi técnico da seleção mexicana. O Prof. Osório. Prof. Osório, que ele chamava o Pato de Alexander. Não, Alexander vai jogar, lembra? Alexander. E o Oscar é o Oscar pro Zubeldia. Então, Oscar, Luciano e Caleri, que tá devendo o gol também, amigo Edu Afonso. Tá sim, tá devendo, perdeu o pênalti no final de semana. Poucas vezes, Abel, desde a primeira passagem, eu vi a torcida assim, braba com o Caleri. E no domingo a torcida estava brava com o Caleri, porque depois que ele perdeu o pênalti, isso meio que mexeu com o time e com ele. Ele teve uma atuação bem abaixo da média contra o Sport no final de semana. Mas o Caleri tem uma história muito importante nessa Libertadores. Talvez uma história para marcar de vez a sua passagem no São Paulo. Se ele fizer um gol, pelo menos, na Libertadores, um único gol, e se espera muito mais de um atacante com o potencial dele, ele passa a ser o maior artilheiro do São Paulo na história da competição, superando Luiz Fabiano e Rogério Ceni. Então, olha que responsabilidade, olha que possibilidade para o Caleri, até que outro venha e bata esse recorde, conseguir um único gol para superar 2 grandes ídolos do São Paulo, Rogério Ceni e Luiz Fabiano. Então, se aposta muito. O time foi muito defensivo, não criou no final de semana, por isso que provavelmente vão acontecer algumas alterações, essas que eu citei, mudança nas alas, o Oscar começando. Só para tentar entender o esquema do Oscar, o problema dele é no posterior, mas não é no principal músculo posterior, é no músculo meio que lateral da perna. Eu não sou um médico para explicar com precisão, mas foi a explicação informal que me passaram. E isso não atrapalha, nem no pique, nem na batida da bola. Não é um músculo importante para esse tipo de atividade. Qual é o risco? Pode estourar, mesmo não sendo importante. Se estourar, aí o Oscar fica um bom tempo fora. Por isso, toda a precaução, e não dá ainda para cravar. É uma tendência, mas não dá para cravar que ele começa a partida. Quero agradecer ao amigo Eduardo Afonso, um amigo de longa data e um grande profissional. Sempre bom tê-lo conosco. O mesmo termo que você usou, eu vou usar aqui. Eu não sou médico, mas recomendo para o amigo um chazinho, mel, própolis, gargarejo, que a Mari lembrou bem, e nada de vinho. No máximo, uma tacinha antes de dormir. Se você quiser sair da mesmice da uva Malbec, você pode provar um Cabernet Franc argentino. Meia taça antes de dormir para não piorar essa garganta, isso aí. Tá certo, amigo?
Pô, tá fechado. Vou começar agora o primeiro tratamento e vou deixar o segundo, que é melhor, que é mais apetitoso, que é mais saboroso, para depois da partida, porque amanhã eu volto de viagem e não tenho tanto problema com a voz. Tá combinado assim, Abel? Perfeito. O grande Edu Afonso, ao vivo lá de Córdoba, na Argentina, fazendo esforço, né? Tá com problema ali, mas está lá, trabalhando ao vivo. Está fazendo esforço também a Roberta Barroso. Nossa, um esforço danado. É um esforço, porque você estar na praia. E é hoje, rapaziada, estreia do São Paulo na Libertadores, jogo contra o Talheres da Argentina, jogo dificílimo, jogar contra time argentino fora de casa. O São Paulo, que não vem jogando tão bem aí pelo Campeonato Brasileiro, empatou em casa, Caleri perdendo o pênalti, Zubeldia escalando mal como sempre, Luciano de meia. São Paulo não teve uma partida boa, então o São Paulo aí já virou a chave para a estreia aí da Libertadores. Cara, não vai ser jogo fácil esse time do Talheres. É um time chato, o time argentino. São Paulo não pode cair no jogo dos argentinos. Então é Libertadores, não tem jogo fácil. Um empate até um bom resultado aí pro São Paulo. Trazer um ponto fora de casa lá na Argentina contra o Talheres não é fácil. Time argentino, então um ponto acho que tá ótimo. Mas dá pra vencer o jogo se o São Paulo jogar bola, né? Mas ultimamente aí o São Paulo não tá jogando bem, o Zubeldia tá escalando muito mal o time não consegue criar, ainda mais quando ele coloca Luciano de meio campo, então o São Paulo não consegue render. São Paulo também não tem muita jogada pela lateral, o Igor Vinícius horroroso, muito ruim. Então espero que o Zubeldia escale logo o Oscar logo de começo de jogo e que o São Paulo faça um bom jogo e traga os 3 pontos principalmente, mas se der pra trazer um pontinho aí, deve ser muito bom para começar aí a Libertadores. Então, rapaziada, o jogo hoje vai ser 9 horas lá na Argentina. Depois do jogo eu acho que vai ter o pós-jogo aqui no canal. Vou estar postando tudo que rolou aí nas mídias esportivas, tudo que rolou sobre o jogo, independente de São Paulo ganhar, se São Paulo empatar ou perder, eu vou estar postando aí. Se for novo no canal, se inscreve aí, deixa seu like, deixa seu comentário. O canal tá voltando aí, ativa de novo. Eu tive um problema aí no computador aí, então o canal voltando aí normalmente a postar aí conteúdo sobre o São Paulo. Então o vídeo é esse, deixa seu like, deixa seu comentário e até o próximo vídeo. Falou!